E aí pessoal, beleza? Bom, esse é um vídeo aqui, de vídeo de correção, tá? Esquecemos alguns itens aqui, estava dando uma revisada. Um foi o item do banco de dados anterior do Postgres, então eu fiz a correção dele, né? A gente deu aquela relaxada, voltou com a cabeça limpa, analisamos o problema e achei um outro problema também. Na verdade não é um problema, foi um esquecimento dentro do nosso Traffic, que era a exposição para o Prometheus coletar as métricas, tá? Coletar os logs ali do Traffic. Eu tinha feito de uma forma bem vaga, na verdade eu esqueci de colocar algumas informações, então vou trazer a correção aqui para vocês, tá? Deixa eu dar um clear aqui no meu terminal. A primeira coisa, bom, vamos por parte. Vamos lá no Traffic. A gente tinha deixado habilitado somente a métrica ou Prometheus True aqui, mas faltou declarar, né, pro Prometheus aqui o entry point do Traffic, a label ativando, que a gente vai pegar os routes e os services também, e deixando a porta 8080 aqui, que é a porta do Traffic, né, declarada para habilitação das métricas e declarada também aqui nas ports, tá? Então, este foi um erro, tá? Então, consertando aqui e para a gente manter o histórico também. Então, isso já está ok. Inclusive, aqui dentro do nosso amigo Grafana, eu já consigo ter os logs aqui por serviços que estão expostos. E quais são os que a gente tem expostos? O Grafana, o Portainer e o próprio Prometheus, tá? Então, se a gente entrar aqui no Grafana, a gente tem os gráficos aqui, os gets feitos, os posts e tudo mais, tá? Se a gente entrar dentro do Portainer, idem. E se a gente entrar dentro do Prometheus, igual aqui o que a gente está tendo de requisição, tá? Aqui a gente tem os entry points que a gente pode utilizar, né? Tá redundante aqui, vamos deixar em all, mas se eu quiser só o que for web, ele vai trazer informação. Se eu quiser só web security, ele vai trazer informação. Se for só route lá do Traffic, ele também vai trazer informação. Na verdade não tem nada aqui, então deixando em all, a gente tem todos. Beleza? Esse foi um ponto, correção do item do Traffic, agora coletando as métricas do o Prometheus, coletando as métricas do Traffic, tá? O dashboard do Prometheus é o ID 4475, beleza? Lembrando, pessoal, que tudo isso vai estar dentro lá do nosso README bem completão, passo a passo, tudo bonitinho, tá? Então eu já fiz a inserção, então aqui a gente já tem os dashboards aqui, se a gente for lá no MySQL, por exemplo, ele já tem alguns itens aqui, já tem mais insumo. E eu consertei também o Postgres, eu resolvi o problema lá do Postgres também, ele já está coletando dados aqui do nosso Postgres, tá? Então vamos lá no banco e ver aonde estava o nosso erro. Deixa eu fechar tudo isso que está aqui. Vamos em Database. E aonde estava o problema do Postgres? Primeiro problema era a parte de configuração. Eu não tinha passado o config no command, então eu ajustei para ele pegar o arquivo de configuração do Postgres, tá? Então ele estava dando um erro. O segundo ponto, pessoal, o health check, ele não estava pegando aqui a variável de ambiente, ele estava crashando. Então eu deixei chapado o administrator aqui, tá? Que é o nome do usuário lá do banco, para ele pegar, e o data source do nosso exporter estava errado, tá? Ele estava declarado aqui dentro do nosso env e perdidão, então ele não conseguia fazer nada.
E a outra coisa que eu ajustei foi a dependência. Então ele só sobe depois que o Postgres tiver como um serviço com o health check ali confirmado. Se a gente for olhar aqui, a gente tem o MySQL como saudável e o Postgres também como saudável. E o Postgres Exporter aqui sem erro, fazendo as coletas como deveria ser, tá? Então aí trazendo a correção para vocês, é isso. Próximo vídeo, vamos subir nossa primeira aplicação, vamos colocar uma aplicação multi-tenant database no ar aí, feita com Laravel e Filament, usando o Tenancy for Laravel, tá? Nessa aplicação a gente vai ter funcionando o Reverb. Então eu vou explicar para vocês dentro desse ambiente como que a gente vai fazer o Reverb funcionar, tá ok? A gente vai demonstrar ali o funcionamento dele, como fazer o apontamento, o env e tudo mais. Então é isso, galera. Não percam o próximo vídeo, ativem o sininho, inscreva se não for inscrito, deixa o like, me mandem mensagem. O próximo vídeo então, a aplicação, e depois que a gente fizer a aplicação, a gente vai voltar aqui para dentro do nosso amigo Grafana e Prometheus e vamos criar aí os nossos alertas e tudo mais para deixar tudo zeradinho, tá ok? Então é isso, pessoal, peço desculpa aí pela falha, mas já está corrigida e o vídeo aí para vocês. Falou, até a próxima.